O filme começa com um menino explorando uma floresta, e entre uma cena e outra, somos levados para um show de Ney de Souza Pereira Mato Grosso, mais conhecido como Ney Mato Grosso, onde vemos ele cantando O Homem de Neandertal. Ao longo da apresentação, o filme nos mostra Antônio, o pai do rapaz, e Beíta, sua mãe, assistindo o rapaz na plateia, e assim que a música finaliza, o filme nos leva para a infância de Ney, onde vemos seu pai lhe agredindo, ofendendo e ordenando que ele começasse a chorar, e não muito tempo depois, retira a roupa do menino, mas sua mãe aparece no local e leva o garoto para dentro de casa. Logo em seguida, enquanto observava Beíta preparar o almoço, Ney revela que gostaria que alguém desvivesse o seu pai, e após ser repreendido, vemos o garoto acompanhado de sua mãe assistindo ao show de uma cantora, e assim que avista a mulher, Ney fica encantado com o artista. Em casa, Antônio repreende seu filho enquanto estava desenhando, e diz que ninguém em sua família iria ser artista, já que isso, em sua visão, é algo para pessoas depravadas, e em seguida, ordena que Ney bombeie a água para a caixa d'água até que ela fique cheia, e enquanto o menino realizava o serviço, vemos a transição de Ney para um homem adulto. Depois disso, o filme nos mostra o rapaz utilizando a água da maneira que lhe convinha, e assim que Antônio chega no banheiro, começa a brigar fisicamente com seu filho, e não muito tempo depois, ordena que seu filho saia de casa. Logo em seguida, após sua mãe insistir incessantemente para que ele permanecesse na casa, o rapaz toma a decisão de sair e começa a se retirar de casa. E enquanto estava saindo do local, seu pai ofende novamente sua opção sexual. Porém, Ney retorna para o local e confronta Antônio. Posteriormente, o filme nos mostra o jovem servindo a Força Aérea Brasileira, e após realizar uma sequência de exercícios, Ney encontra seu pai no batalhão, e depois de trocar algumas poucas palavras, Antônio retorna para casa sem se despedir. Depois disso, o rapaz conversa com um de seus amigos chamado Cato sobre seu pai e seu relacionamento com ele, e na noite do mesmo dia, Ney começa a sonhar com seu companheiro. Na manhã seguinte, enquanto Cato se despedia de seu amigo, o jovem tenta convencer Ney a ir com ele para sua casa. Entretanto, o jovem recusa a proposta, e assim, seu companheiro se despede e segue o seu destino. Posteriormente, o filme nos mostra Ney ensaiando em um grupo de coral, e ao longo do treino, é chamada a atenção do rapaz, já que estava cantando quando foi instruído que somente as mulheres cantassem, e graças a isso, recebe um elogio de seu professor. Durante a noite, Ney conversa com dois amigos sobre qual seria a sua carreira, e após confessar que gostaria de ser ator, Eugênio incentiva o rapaz e diz que ele poderia trabalhar em óperas atuando e cantando, e ainda no mesmo dia, o filme nos mostra a dupla se relacionando. Após alguns dias, o filme nos mostra Eugênio instruindo o rapaz para a festa em que eles irão, e após a festa, assim que chegam na casa do homem, Ney revela que não gostaria mais de se relacionar com Eugênio, e anuncia todas as suas insatisfações com o homem. Logo em seguida, o filme nos mostra o jovem em seus ensaios do coral, e em seguida, nos mostra Eugênio alterado, devido a uma grande dose de remédios. Alguns anos depois, vemos Ney trabalhando com artesanato construindo acessórios e adereços, e enquanto estava mostrando as suas criações para suas amigas, Antônio aparece no local e pede para conversar com seu filho. Ao longo do diálogo, Antônio revela que mudou de cidade junto de Beíta, e que graças a isso, diz que poderia encontrar um emprego para o rapaz. Porém, Ney responde que estava trabalhando com artesanato e diz que entrou para o teatro, e com isso, Antônio repreende o comportamento de seu filho e pede para que ele volte para casa. Entretanto, Ney diz que não voltaria, pois estava feliz com sua decisão. Depois disso, o filme nos mostra Ney cantando Requiem para Matraga com sua amiga Luli, e assim que a música se encerra, a moça incentiva o rapaz a se tornar cantor. Entretanto, Ney diz que era ator e que a música não era para ele. Posteriormente, vemos Ney cantando Requiem para Matraga para Gerson Conrado e João Ricardo, já que a dupla estava procurando integrantes para sua banda, e após algum tempo de conversa, os rapazes cantam uma de suas canções não finalizadas, e ao longo de Rosa de Hiroshima, Ney começa a se emocionar e acompanhar a dupla cantando. Depois disso, o filme nos mostra o trio aperfeiçoando a música Rosa de Hiroshima, e ao longo dos dias, o pai de João aparece e diz que irá ajudar com a divulgação. Logo em seguida, Ney conversa com Luli sobre o progresso da banda, e ao longo da conversa com seus amigos, discute sobre seu nome artístico, e posteriormente, o rapaz conversa com seus pais sobre a decisão, já que o sobrenome Mato Grosso pertencia a seu pai. Com isso, o filme nos mostra os integrantes da nova banda Secos e Molhados se preparando para o seu primeiro show, e assim, vemos os rapazes apresentando a música Elvira. Ao longo da apresentação, o empresário da banda começa a observar atentamente ao show, e assim que o evento se encerra, Moraci repreende o comportamento de Ney durante o show, já que as pessoas que estavam assistindo às apresentações estavam considerando os rapazes como homossexuais, graças à conduta de Ney. Como resposta,
O rapaz diz que não iria parar com seu comportamento, e diz que eles deveriam intensificar a sua exoticidade. Porém, João diz que não iria aceitar, já que 2 de suas músicas tinham sido canceladas pela censura. Entretanto, o filme nos mostra o trio ainda mais caracterizados cantando Sangue Latino. Ao longo da música, o diretor do estúdio diz para Ney que ele não poderia olhar diretamente para a câmera, e ao longo da canção, os produtores comentam que o comportamento do rapaz durante a performance não poderia ir ao ar, já que estava se movimentando como uma mulher. Depois disso, o filme nos mostra os pais de Ney assistindo ao videoclipe na televisão, onde Antônio novamente repreende a conduta de seu filho. Em seguida, vemos o grupo Secos e Molhados fazendo grande repercussão em sua carreira, vendendo um grande número de discos e esgotando ingressos em seus shows. Posteriormente, enquanto Ney estava em sua casa, recebe um envelope da produtora dos Secos e Molhados, e assim que abre a correspondência, descobre que era um contrato onde dizia que ele era apenas um funcionário que estava fazendo uma prestação de serviço, e graças a isso, o rapaz pede de maneira hostil que o entregador devolva o contrato para a produtora. Ao longo da semana, Ney e João começam a discutir sobre a conduta do cantor e sobre o contrato que recebeu, e ao longo da discussão, João começa a chorar, e revela que não estava sabendo lidar com a fama repentina. Após Ney dizer que sairá da banda, João o impede e diz que gostaria de viajar sozinho com o rapaz. Entretanto, Ney rejeita a proposta e diz que não voltará mais a cantar com o grupo. Depois disso, o filme nos mostra Ney apresentando um show solo enquanto canta Açúcar Candy, e em meio à apresentação, vemos o rapaz fazendo uma coletiva de imprensa, e ao longo dos questionários, o jovem é ofendido em meio a algumas perguntas. Ao longo da semana, um cobrador chega na casa do cantor, e logo que entra no local, Ney revela que ele poderia penhorar qualquer coisa da casa, já que estava sem dinheiro. Ainda no mesmo dia, Ney discute com sua amiga como estava progredindo sua carreira artística. Porém, sua amiga diz que após a saída do cantor do grupo Secos e Molhados, não estava se preocupando mais com seu público, mas sim com a crítica e com os meios de comunicação. Graças a isso, o filme nos mostra Ney criando novos figurinos, novas canções e novos cenários para seus shows, e assim, vemos Ney Matogrosso cantando Bandido. Assim que termina o show, alguns homens responsáveis pela censura vão conversar com Ney sobre a apresentação. Porém, ambos os lados entram em acordo em censurar algumas partes da apresentação. Posteriormente, enquanto estava dando alguns autógrafos, Ney reencontra Cato, e assim, começam a conversar sobre o tempo em que estavam separados. Ao longo da conversa, Cato diz que havia se casado e tido filhos, e não muito tempo depois, a dupla se despede, e assim, o filme nos mostra Ney se relacionando com seus amigos ao longo dos dias. Após alguns anos, o filme nos mostra Ney na praia com Yara Neiva, e enquanto estavam conversando, Ney se encanta pelo cantor Cazuza, e não muito tempo depois, vemos os cantores na casa de Ney, e ao longo de uma sessão de fotos, a dupla começa a se beijar, e posteriormente, se relacionam na casa do cantor. Ao longo dos dias, o trio de amigos vão em uma festa, e após algum tempo conversando sobre o que era o amor, Cazuza e Yara começam a usar entorpecentes, e não muito tempo depois, Ney procura por seu amigo, porém, encontra o rapaz alterado e recusando acompanhá-lo para casa. Após alguns dias, enquanto Ney estava em sua casa, Cazuza aparece no local acompanhado de mais um rapaz, e assim que começam a conversar, uma discussão se inicia e se desenvolve para uma briga, e graças a isso, Ney expulsa Cazuza de sua casa. Passados alguns anos, enquanto Ney estava gravando uma canção, começa a dizer que não estava gostando do caminho que a música estava tomando, e após o produtor musical convencê-lo a gravar, Ney conversa sobre a sua insatisfação com Gonzaguinha sobre a música com características nordestinas. Ao longo do diálogo, Gonzaguinha tenta incentivar o jovem a colocar a música no disco, e assim, vemos Ney apresentando um show cantando Homem com H, e em meio à canção, o filme nos mostra Ney se relacionando com o rapaz que havia conhecido na praia. Depois disso, Ney conversa com seu novo amigo chamado Marco de Maria, onde conversam sobre o comportamento de Ney dentro e fora dos shows, e o rapaz responde que o palco é a sua válvula de escape, um lugar onde ele libera todos os seus demônios. Assim que a conversa se encerra, Marco vai até o mar para nadar, e não muito tempo depois, Cazuza senta ao lado de Ney e começam a comentar sobre Marco de Maria. Posteriormente, o filme nos mostra um show onde Ney canta uma música composta por Cazuza, chamada Pro Dia Nascer Feliz. Depois disso, Ney viaja até a casa de seus pais para visitar Antônio, já que o homem estava enfermo, e assim que percebe que seu pai estava dormindo, começa a conversar com sua mãe enquanto a ajuda a cozinhar. Ao longo do diálogo, Ney confessa que sente que todas as decisões de sua vida foram apenas para provocar o autoritarismo de seu pai, e como resposta, Beita revela que após assistir a primeira apresentação de seu filho, Antônio chegou em casa, ouviu o disco de Ney, e disse que considerava seu filho um grande artista.
Em seguida, o filme nos mostra Ney fazendo uma apresentação onde canta O Mundo é um Moinho, e em meio ao show, vemos o rapaz conversando com seu pai sobre a sua infância, e ao longo do diálogo, Antônio confessa que foi muito rígido com o jovem, e pede desculpas por tudo que tinha feito contra ele. Após alguns anos, enquanto Ney dormia com Marco de Maria, ouvimos na televisão que uma nova epidemia de uma doença estava surgindo, e que seu nome popular era HIV, e assim que o jovem acorda, recebe uma ligação revelando que um de seus amigos havia contraído o vírus. Depois disso, Ney se encontra com Cazuza para conversar, já que Ney iria dirigir o show de seu amigo, e ao longo da conversa, descobrimos que Cazuza também havia contraído o vírus do HIV. Ainda durante o diálogo, Cazuza revela que havia composto mais uma música para seu show, e com isso, o jovem começa a cantar O Tempo Não Para, e logo em seguida, vemos Cazuza cantando a canção no encerramento do seu show. Logo em seguida, Ney recebe o resultado que revelava se tinha adquirido o vírus da epidemia, e assim que descobre que estava livre da doença, conversa com Marco de Maria, já que o rapaz havia contraído o vírus. Posteriormente, o filme nos mostra o dia a dia de Ney cuidando de Marco, e em meio aos dias, vemos uma apresentação onde o cantor canta Pedra de Rio. Em seguida, Ney caminha por um campo de floresta acompanhado de um rapaz que revela que o território estava à venda, e diz que o rio que cercava a propriedade se chamava Rio Mato Grosso. Depois disso, o filme nos mostra o show do verdadeiro cantor Ney Matogrosso realizado em 2024, onde ele canta Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Homem com H. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!